Olá, dando continuidade à nossa aula. Na aula passada, vimos como manipular os objetos. Hoje nós vamos ver como salvar o nosso arquivo. Para que eu salve esse arquivo no Inkscape, que eu possa editá-lo posteriormente, é bem simples. Arquivo, salvar. Observe aqui que ele já dá um nome no qual você pode estar alterando. Vou alterar aqui esse nome. Vou colocar aqui formas do Inkscape. E eu posso escolher aqui onde eu quero salvar. Clicar aqui em Downloads, Documentos, aliás, Design Open Source, e vou salvar aqui mesmo. Observe que antes de salvar, ele já mostra que a extensão que ele vai salvar o arquivo. O arquivo padrão, arquivo editável do Inkscape é o arquivo .svg. Então, o SVG ele pode ser facilmente editado pelo Inkscape. Então, vou salvar. Posso fechar aqui para me testar o meu arquivo. E aqui dentro de Design Open Source, tem aqui meu arquivo formas do Inkscape. Vou clicar nesse arquivo. E observe que ele abriu aqui os arquivos editáveis para mim. Eu posso estar manipulando esses arquivos aqui novamente. Bem simples. Depois que eu editei os meus arquivos, que eu salvei, que é bom salvar uma versão .svg, porque você pode ter a necessidade de alterar o seu design posteriormente. Caso você queira fazer uma mudança de cor ou uma mudança de forma. E eu posso também, uma das formas de abrir o meu arquivo foi como eu mostrei anteriormente, clicando duas vezes no arquivo, ou eu posso abrir o arquivo através do próprio Inkscape. Arquivo, abrir, e aqui em Design Open Source, clicar aqui para abrir o mesmo arquivo. Olha só, observe que ele abriu aqui o mesmo arquivo. Então eu tenho aqui os dois abertos, que na realidade é o mesmo arquivo. Ok? Vou fechar aqui um dos arquivos para não ficar duplicado. Fechar sem salvar. Pronto. Agora vamos ver como fazer o empilhamento desses nossos objetos. Vou colocar aqui um objeto sobre o outro. Está sobre o objeto vermelho. Vou aumentar aqui ele um pouco mais. Pronto. Observe que eu tenho aqui um objeto sobre o outro. Eu posso selecionar esses objetos teclando sobre eles, mas porém se eles estiverem um por cima do outro. Como que eu faço para selecionar o objeto que está atrás do vermelho? Teclando Tab, observe que eu vou selecionando os meus outros objetos. O objeto azul, o objeto verde que está atrás do vermelho está selecionado agora, e o objeto vermelho. Com o Tab eu posso selecionar os meus objetos empilhados um sobre o outro. Com a setinha do teclado eu posso mover o meu objeto. Além de mover com o mouse, como já vimos na aula passada, nós podemos mover com o teclado também. Inclusive com o teclado ele tem alguns atalhos bem interessantes. Apenas com a setinha do mouse ele possui uma determinada distância que ele leva de um ponto ao outro. Se eu quiser aumentar essa distância, eu vou segurar Shift. Observe que ele move o objeto de forma mais espaçada. E se eu quiser reduzir esse espaçamento,
Isso serve para ajustar o meu objeto. Vou dar um exemplo. Vou distanciar aqui o objeto. Observe que caso eu segure Shift e tecle a setinha para próximo do vermelho, olha só, esse objeto ele vai se sobrepor ao empilhamento. Ele não vai se ajustar perfeitamente à minha forma. Para isso, eu posso utilizar o Alt, porque o Alt ele vai diminuir os pontos de espaçamento entre o objeto. Dessa forma, eu posso fazer uma movimentação mais precisa na minha forma para deixar ela mais perfeita. Observe aí que agora os objetos estão perfeitamente alinhados. Vou empilhar ele aqui novamente. Agora, um outro método do objeto que ele está atrás do vermelho. Se eu quisesse que aquele objeto ele ficasse à frente do meu objeto vermelho, eu ia teclar no teclado Page Up para ele subir. Se eu quiser à frente do azul, Page Up novamente e ele subiu. Se eu quero que ele desça um objeto no empilhamento, Page Down, mais um objeto, Page Down novamente. Se eu quero que ele passe todos os objetos que estão empilhados e fique à frente, vou teclar Home. Se eu quiser que ele passe todos os objetos e fique atrás, vou teclar End. Bem simples, dessa forma aí a gente faz o nosso empilhamento. A gente viu no início desse vídeo como salvar uma imagem editável do Inkscape. Mas vamos supor que essa aqui é a nossa imagem final do nosso layout. Vamos supor que isso aqui fosse um logotipo, por exemplo. Eu quero exportar esse logotipo em forma de imagem porque eu vou colocar esse logotipo em um site. Eu não posso colocar ele como SVG, porque fica uma imagem pesada e não é uma imagem ideal para a web. Então eu posso fazer o seguinte, posso exportar esse objeto. Então eu vou selecionar esse objeto aqui. Vou clicar aqui em arquivo e exportar imagem PNG. Vou salvar esse arquivo como PNG. Ele tem aqui na área de exportação alguns itens, que é esse página. Quando eu seleciono página, ele vai selecionar todos os objetos que estiverem nesse meu palco. Ou seja, se eu selecionasse páginas, a página aqui, o que acontece? O objeto vai ficar cortado porque está passando da página. O desenho, todo desenho que eu tiver aqui no meu Inkscape, se tivesse outros desenhos aqui, ele ia salvar tudo para mim. O item que eu mais utilizo é o seleção, é exportar o objeto selecionado, no caso essa nossa imagem aqui, é o que está selecionado. E o personalizado eu posso determinar um tamanho que vai ser exportado o meu objeto. Mas caso eu queira exportar do tamanho que eu defini aqui no Inkscape e esse objeto está selecionado, basta deixar a seleção, como já está aplicado aqui. E aqui em nome do arquivo eu vou escolher o local para exportar esse meu arquivo. Então dentro de Designer Pessoas eu vou criar aqui uma nova pasta, chamar essa pasta de PNG, que é o formato padrão de exportação do Inkscape. Dentro dela eu vou dar um nome para o meu arquivo. Vou chamar de formas. Vou clicar aqui em salvar. Observe que ele salvou aqui para mim o endereço de onde vai ficar o arquivo. Mas não foi exportado ainda, apenas determinei o endereço. Para exportar esse objeto, eu vou clicar aqui no botão exportar. Quando eu clico, observe que agora ele acrescentou aqui a extensão .png no meu arquivo formas. Para verificar se esse arquivo foi exportado realmente, vou aqui na pasta PNG e aqui está o meu arquivo. Olha só, arquivo PNG.
Observe como eu arredondei aqui os cantos, ele deixou as pontas transparentes, certo? Que é muito interessante para quando a gente vai criar um logotipo arredondado, por exemplo. Aí ele vai deixar o logotipo arredondado e o restante dos espaços vão ficar transparentes. Aqui ele mostra os detalhes da minha imagem, que é a dimensão. O tipo da imagem agora é uma imagem PNG. E dessa forma o meu arquivo está preparado para ser inserido na web. Com esses passos nós terminamos a aula de hoje e continuamos na próxima aula trabalhando com clip no Inkscape. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.